Olá pessoal, eu sou o Bruno, eu estou aqui com o Leonardo, representante da ocupação Eliana Silva, e ele vai conversar um pouco com a gente sobre as questões referentes ao trabalho de sociologia jurídica que a professora Maria Fernanda proporcionou para a gente. Então, Leonardo, eu gostaria de saber quais são as pautas principais desse movimento que vocês apoiam. Além de ser morador da ocupação Eliana Silva, eu também faço parte do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. É um movimento nacional que luta pela reforma urbana, né? E a gente entende reforma urbana como readequação das cidades para o interesse da maioria, ou seja, da classe trabalhadora, uma vez que as cidades foram projetadas mesmo com a minoria, com seus serviços principais, com sua infraestrutura nas áreas centrais e em áreas privilegiadas da cidade, descartando a maioria da população para morar longe, para ter dificuldade, portanto, no transporte, para ter dificuldade no acesso à educação de qualidade, enfim, para ter dificuldade de acesso à cultura, e inclusive dificuldade no acesso à moradia. Então, nosso movimento luta pela reforma urbana e também é um movimento que tem como bandeira a luta pelo socialismo, entendendo que a reforma urbana, pouco provável, é uma reforma estrutural de caráter extremamente profundo para que o nosso país se desenvolva a favor da maioria, a favor dos trabalhadores, e pouco provável que isso acontecerá dentro do capitalismo, ainda mais com o caráter que o capitalismo tem aqui na América Latina. E eu gostaria de saber também como o movimento se relaciona com a cidade. Essa pergunta ela é importante até para a gente pensar o seguinte: qual tipo de cidade que a gente se relaciona? Porque a cidade comércio, a cidade mercadoria, a cidade que, exemplo, o Márcio Lacerda, acho que é a ponta de lança, que é o atual prefeito aqui, que é uma cidade que trabalha para expulsar os pobres da cidade, reprimir os movimentos, né? Esse tipo de cidade nós nos relacionamos muito mal. Nós combatemos esse tipo de cidade. Agora, a cidade para os trabalhadores, a cidade onde as pessoas buscam seus direitos, a cidade onde as pessoas buscam melhorias, condições melhores de vida, essa aí é que a gente se relaciona e busca trabalhar profundamente aí, no caso, na luta pela moradia, que acho que é o carro-chefe dessa bandeira, dessa luta toda que a gente fala de reforma urbana. Outra pergunta é como vocês buscam se organizar, se relacionar com essa cidade, como vocês se organizam nessa cidade? A gente se organiza de várias formas. Talvez a principal no momento atual são as ocupações urbanas, que, do ponto de vista da luta, a gente também, nós movimentos sociais, temos que saber aquilo que mais mobiliza as pessoas. E depois de muito pesquisar, o movimento sempre tem que ter pé no chão para se ligar à realidade concreta da maioria das pessoas que estão no entorno da atuação do movimento. E a perspectiva que a gente chegou é que a moradia é aquilo que mais mobiliza as pessoas para lutarem pelos seus direitos. Então a gente parte dessa luta, da luta pela moradia. E as ocupações urbanas são a expressão maior desse processo. Digamos assim, as ocupações urbanas estão para o movimento de moradia, assim como as greves estão para os movimentos sindicais. Ou seja, tem um papel central para que a gente possa atingir nossos objetivos. Então, assim que a gente se relaciona, digamos assim, com a cidade, buscando direitos para essas pessoas. São milhares de pessoas hoje que moram, que vivem em ocupações urbanas, e a gente luta pela regularização delas, para que as pessoas tenham direito à cidade, seu direito à cidade garantido. Assim, como todos nós sabemos, aqui dentro da Faculdade de Direito a gente tem reuniões, seminários, grupos de estudo, e eu gostaria de saber, até antes da catraca, que era mais fácil no caso, como a sua ocupação especial, ela se relacionava com a Faculdade de Direito nesses âmbitos de poder participar desses grupos, fazer parte mesmo da Faculdade de Direito? Olha, a gente sempre teve um bom relacionamento, enquanto movimento, enquanto ocupação, aqui com a Faculdade de Direito. Inclusive, nesse espaço aqui, que é um espaço muito importante, o espaço José Carlos da Mata Machado, que inclusive homenageia
grande lutador, um grande revolucionário, que era estudante, inclusive, dessa faculdade, que nos honra muito estar em espaços que homenageiam pessoas, ainda mais no momento que a gente está agora, de um golpe em curso no país. A luta pela democracia, acho que ela tem tudo a ver com essas lideranças históricas. E assim, a gente nesse espaço já promoveu vários debates. Por exemplo, em épocas que estava em risco de despejo a ocupação que eu moro, Eliana Silva, a gente fez várias reuniões de solidariedade aqui nesse espaço livre. A gente também fez reuniões da Isidora, que são as ocupações da região norte de Belo Horizonte, divisa com Santa Luzia. Fizemos várias reuniões de solidariedade aqui, que tiveram participação de muita gente da cidade, inclusive gente da faculdade. O próprio Centro Acadêmico Afonso Pena, CAP, a gente também, historicamente, independente das gestões, a gente busca ter uma boa relação, um bom diálogo. Já viemos a vários debates, inclusive umas 3 semanas eu tive aqui num debate que tinha esse tema da democracia. Então assim, a gente sempre se relacionou bem com a faculdade e recebemos essa notícia de catraca da faculdade de uma forma muito crítica, assim, muito complicada, porque acho que aí a gente já começa a trabalhar numa outra ótica que não essa de relação com a sociedade, com os movimentos Acaba sociais. limitando também. Você vai perguntar sobre isso também? Sim, tem mais uma mais específica aqui, que é a próxima no caso, se vocês já utilizaram esse espaço de direito, da Faculdade de Direito. Se em algum momento vocês já fizeram uso para a ocupação especial. Aí isso que eu falei, fizemos nesses debates que foram feitos, essas atividades de solidariedade, nos momentos mais críticos das ocupações, não só da Eliana Silva, mas das ocupações urbanas, foi usado o espaço da Faculdade de Direito. Outro momento talvez bastante rico foi um momento que a gente fez um debate aqui com a Raquel Ronick, que é urbanista e arquiteta, uma das maiores urbanistas que tem no país hoje, e ela esteve aqui para a gente debater um plano de negociação das ocupações com o governo do estado, que inclusive foi uma das bases para que hoje tenha uma mesa de negociação permanente entre estado e movimentos. Isso começou a surgir, digamos assim, foi desenvolvido aqui na Faculdade de Direito nesse debate, que participaram não só a professora Raquel Ronick, da USP, mas professoras também da UFMG, que de outras faculdades, professores também, inclusive aqui, né? Inclusive me lembro que o pessoal do Polos também estava presente, e é um grupo de extensão também que a gente tem muita relação. Permanentemente a gente também busca desenvolver atuações conjuntas e tal, e tem um trabalho muito frutífero também já desenvolvido com eles. Só mais uma pergunta a respeito disso. Vocês avaliam essas reuniões, esses debates da ocupação que ocorreram aqui como satisfatórios? O espaço serviu para que a reunião atingisse ao público, levasse conhecimento ao público sobre a ocupação? Foi satisfatório? Sim, foi satisfatório. Inclusive porque aqui é um espaço histórico em que os movimentos sociais utilizam para fazer discussões, debates, enfim, atividades conjuntas. Então tem uma história, uma tradição. Por isso que eu falei que a gente viu com maus olhos essa questão das catracas aqui na faculdade, porque em tantos anos de existência da Faculdade de Direito e agora também Ciência do Estado, né, da UFMG, não foi necessário isso. Ela sempre teve um ótimo diálogo com a sociedade. E a gente acha que isso é uma forma de cercear, porque o direito das pessoas, inclusive, vai acesso à universidade pública, porque a maioria da sociedade que financia isso aqui. E muita gente já não se sente à vontade de entrar sem ter catraca. Imagina com a catraca, muita gente, inclusive, vai começar a ter certeza que isso aqui não é o espaço delas, principalmente as pessoas mais pobres na sociedade. Então, a gente vê que esse é um espaço muito importante da sociedade utilizar, de se apropriar desse espaço, né? Um dos sonhos do nosso movimento, que a gente não luta só por moradia, como eu disse, pela reforma urbana e por N medidas populares que seriam importantes para poder
melhorar a vida do povo, e um dos nossos sonhos é que num futuro não muito distante não se precise nem de vestibular mais para as pessoas ingressar, ter acesso às universidades, como acontece em várias partes do mundo. Então, tudo que venha para poder impedir, dificultar o acesso são coisas que nós somos contrários, né? Uma catraca, e daí para mais coisas que vão, acho que, trabalhar na linha conservadora, até porque a decisão, quando eu vi, eu fiquei abismado, porque ela fala que existia um morador de rua, traficante e movimentos sociais que estavam utilizando aqui. E assim, olha, essa parte do traficante aí tem que se debater se tinha mesmo. Agora, os moradores de rua e os movimentos sociais não poder utilizar o espaço da Faculdade de Direito, então, enfim, não sei o que está se pretendendo com a faculdade pública. A próxima e a última questão, no caso, seria sobre a catraca mesmo. Eu só gostaria de perguntar se vocês souberam da implementação das catracas antes delas serem colocadas lá, ou quando que foi que vocês ficaram sabendo? Nós ficamos sabendo pelo contato que a gente tem com os estudantes, com alguns estudantes que nos informaram que agora, para entrar na faculdade, até o próprio pessoal que é da UFMG, que não for da Faculdade de Direito, teria que, né, se identificar, tem todo um processo para poder entrar e tal, e não era mais como antigamente. E como eu disse, aí a gente não viu, não achou isso interessante. Acho que não são esses processos que vão garantir segurança para as pessoas. Se catraca resolvesse o problema, se policiamento ostensivo resolvesse o problema, nós não tínhamos violência na sociedade que a gente está. Pelo contrário, tem que garantir direito para as pessoas. Isso é outra discussão, muito mais profunda do que a catraca. A catraca não vai resolver o problema aqui, se é isso que eles queriam, segurança. E eu acho que, na verdade, é muito mais profundo que isso. Na verdade, é um pensamento